Olá a todos e todas, meu nome é Daniela Maier, eu trabalho no Departamento de Ações de Saúde da 17ª Coordenadoria Regional de Saúde. Eu sou enfermeira da saúde da mulher. Vou trazer esse vídeo algumas considerações acerca da Covid na gestação e no puerpério. Estas orientações ocorrem a partir das discussões virtuais que vêm sendo disponibilizadas no portal da Fiocruz, sob o título Encontro de Especialistas, discussão de casos clínicos de gestantes e puérperas que ocorreram entre 11 e 21 de maio. O material de apoio é o Manual de Recomendações para Assistência à Gestante e Puérpera frente à pandemia da Covid, publicado pelo Ministério da Saúde em 30 de setembro do ano passado e atualizado em 8 de abril deste ano. Podemos apontar alguns aspectos a partir desses últimos encontros. A grávida já tem, como é de conhecimento de todos, uma resposta imunológica alterada, com maior risco para trombose em condições normais de gestação. O coronavírus, ele vem, portanto, aumentar ainda mais o risco para fenômenos tromboembólicos na gestação. Estudos vêm demonstrando que as formas mais graves ocorrem em grupos específicos de gestantes. Quais seriam esses grupos? Gestante com maior ou igual acima de 35 anos, obesas, hipertensas e diabéticas. O quadro atual da pandemia tem se mostrado pior que o de 2020, porque praticamente dobrou a letalidade. Portanto, a atenção primária em saúde, os hospitais precisam estar muito atentos para suspeitar, diagnosticar e acompanhar gestantes e puérperas, tendo em consideração que a doença abruptamente evolui para quadros moderados ou graves. O agravamento com a cepa P1 está ocorrendo mais tardiamente, geralmente 10º dia em diante. Ao analisar os óbitos maternos por Covid, já se percebeu um aumento de 150% em comparação ao ano de 2020. A principal mortalidade da materna está ocorrendo no 3º trimestre e no puerpério. Um alerta que se faz é que não é só casos graves que podem ter desfechos desfavoráveis, de forma que o melhor mesmo é para a gestante e puérpera não pegar o coronavírus. É necessário manter as medidas para evitar o contágio. A doença está mais agressiva e isso está demandando uma identificação precoce dos sinais para que ocorra uma intervenção oportuna. A recomendação número 1 é: gestante, não se contamine. Diante de qualquer suspeita de síndrome gripal, é necessário testar todas as gestantes. E as gestantes assintomáticas devem ser testadas antes do parto. Também é importante testar todas as gestantes nas maternidades, quando elas internam, seja por motivo cirúrgico ou clínico. Isso vai permitir a proteção da equipe de saúde e de outras pacientes hospitalizadas, facilitando assim o fluxo. Isso também vai garantir o monitoramento dessa paciente e a intervenção no tempo adequado. Ao abordar o manejo da Covid, já sabemos que estamos tratando de uma doença muito assimétrica. Ela não segue uma linearidade. E a todo momento estão surgindo novas diretrizes. Alguns conceitos, no entanto, já estão consolidados. Por exemplo, gestante com sintomas leves, o tratamento é sintomático. Não usar corticoide na fase de replicação viral.
Os casos leves precisam monitoramento a cada 24 horas no mínimo. Na presença de síndrome gripal, suspeitar de Covid e então testar, isolar e monitorar. Ao monitorar a síndrome gripal, devemos estar atentos para sinais de gravidade, podendo ser destacado então uma frequência respiratória maior ou igual a 25 incursões respiratórias por minuto, saturação de oxigênio periférica menor que 95%, prostração, taquicardia e diminuição do movimento fetal. Sobre a questão do oseltamivir, continua sendo recomendado, é indicado a prescrição de oseltamivir se os sintomas surgiram há menos de 48 horas, já que estamos em um período sazonal para a influenza. Não se usa anticoagulante se a gestante está no domicílio, pois a anticoagulação requer vigilância extrema, requer muito cuidado. Havendo sintomas moderados na gestação ou no puerpério, é indicado a internação dessa paciente. Estando a gestante hospitalizada por Covid, a heparina vai ser utilizada em dose profilática. Vale lembrar que a heparina tem a função, então, além de prevenir os fenômenos tromboembólicos, ela é também um anti-inflamatório natural. Um assunto importante é sobre o uso dos antibióticos. A antibiótico terapia não é rotina na COVID. Ela vai ser indicada quando tem infecção secundária. A ceftriaxona e a azitromicina são preferenciais por causa da posologia, né, por ela ser em dose diária a cada 24 horas. Aos estudos até agora, verifica-se estar havendo uma certa demora na intubação de gestantes em todo o país. A orientação é que não se deve não postergar a intubação. Havendo indicação de intubação, que se proceda à intubação. Quanto à questão da interrupção da gestação, eis um grande desafio para a tomada dessa decisão. Num quadro ativo de infecção da COVID, qualquer procedimento cirúrgico vai se sobrepor ao clínico e a tendência a piorar o quadro materno. A cardiotocografia, ela passa a ser o carro-chefe para a tomada dessa decisão. À medida que a mãe começa a apresentar baixa oxigenação, haverá comprometimento fetal, os quais serão evidenciados por taquicardia e na permanência da acidose. Se a acidose continuar, vai ocorrer bradicardia e desacelerações. Outros fatores que devem ser considerados para a decisão da interrupção da gestação é o perfil biofísico e o volume de líquido amniótico. A hidratação é fundamental na gestação, em todas as viroses, como já é de conhecimento, mas no caso da gestante, bem especificamente, um balanço hídrico negativo vai levar a uma redução do volume de líquido amniótico e isso é comprometedor para o feto. Ou seja, temos um conjunto de condições e observações que vão permitir a decisão pela interrupção ou não da gestação. Não tendo disponibilidade de cardiotocografia, a recomendação é fazer a ausculta prolongada dos batimentos cardiofetais por um tempo de 5 a 10 minutos. Sobre a pronação e autopronação, é uma conduta que está sendo indicada principalmente por pesquisadores ligados à USP, em função da questão que o pulmão, estando sobrecarregado, cheio de secreção, ele tem um peso muito grande e no momento que você procede à pronação,
há então uma redução que o pulmão exerce sobre ele mesmo, e com isso vai melhorar a troca alveolar. Essa é uma conduta que está sendo então adotada em alguns centros de atendimento, indicada por muitos especialistas. Na alta após Covid, está recomendado então manter a paciente anticoagulada profilaticamente, né, por 42 dias. Sobre transmissão vertical, artigo publicado em 14 de abril de 2021 na The Lancet, evidenciou-se que a infecção ocorre principalmente no período pós-natal, que já sabíamos, mas que há sim uma pequena proporção de infecção que pode ser congênita, correspondendo a 5,7%. Isso é um dado mais recente, então. A amamentação ela deve ser mantida nas mães com Covid, pois não ofertar o leite materno à criança é mais danoso para a saúde do bebê. Para saber mais sobre aleitamento na Covid, recomendo assistir a videoaula número 8 da Secretaria de Atenção Primária em Saúde, que vai abordar detalhadamente este assunto. Uma outra medida importante no puerpério é a garantia de que pessoas saudáveis atendam ao bebê, adotando os protocolos sanitários que nós todos já conhecemos e também reforçando as medidas de higiene da casa com hipoclorito, fazendo a desinfecção das maçanetas, de tablets, de celulares e quaisquer outros objetos de contato frequente. Sobre a vacinação. A vacina é a arma mais poderosa para diminuir a mortalidade. De janeiro até maio ocorreram 1.001 óbitos maternos por Covid, fora então as outras causas que sempre continuaram ocorrendo, então. Mas mais de 1.000 óbitos já ocorreram de janeiro ao início de maio. Isso é uma tragédia no cenário obstétrico. Na nossa regional, nós vamos estar vacinando, pela orientação então do PNI, gestantes e puérperas com a vacina da Pfizer, com comorbidades e ou gestantes e puérperas sem comorbidades, desde que pertencentes a outro grupo prioritário. Nas duas situações será necessária a prescrição médica. Aquelas gestantes que receberam a primeira dose da AstraZeneca vão receber a segunda dose com 45 dias no pós-parto. Por hoje é isso. Até o próximo encontro.